Muito bem, família vascaína, eu sou o Charlier e você está no canal RJ Vascaíno para mais um giro de notícias do nosso gigante da colina. Antes de mais nada, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque hoje teve vitória do Vascão, tá? E vamos diretamente aí pro assunto, sem vinheta, sem nada, porque hoje foi diante do momento da situação que o Vasco vem vivendo, nos últimos dias, nos últimos meses, foi um dia atípico, se for parar para pensar por esse lado negativo, tá? Foi um dia atípico porque o Vasco aplicou uma goleada, tá? Num time grande, num time que certamente vai brigar na parte de cima da tabela. Vamos lá, vamos analisar, vamos raciocinar, tá? Foi uma grande vitória. Precisávamos disso, desse alívio, tá? É oba-oba, agora o time não prestava, agora o time presta. Vamos analisar, tá? Sem oba-oba, pés no chão, tá? E vamos fazer as análises, para ver, para justificar essa vitória, tá? E para que nós possamos aí usar a inteligência para não repetir os erros, novamente, tá? Vamos analisar. Bem, o Vasco aí mostrou que tem dentro do Vasco, dentro da organização, do Vasco, o Vasco tem profissionais competentes, O Vasco tem a base forte, a base. Se o Vasco vem fazendo feio no profissional há anos, em contrapartida há anos, a base do Vasco vem fazendo bonito, a base do Vasco vem ganhando, sempre sendo campeão. A base do Vasco é campeã, tá? Todo ano tá ganhando um título, a base do Vasco, tá? Tem talentos, que muito futuramente vão dar muitas alegrias ao Vasco, vão subir para o profissional e vão fazer excelentes jogos, vão dar muitas alegrias, para a torcida do Vasco. E, cara, o Vasco mostrou, que a solução para o time do Vasco, para o comando técnico do Vasco, cara, como é que pode, cara? Do nosso lado, dentro de casa, a solução, cara, para os problemas do Vasco, tendo que atravessar o continente para buscar treinador estrangeiro, cara, que não conhece o futebol do Vasco, que não conhece o futebol brasileiro, e deu no que deu, cara. Culminou nessas 4 derrotas aí, diante do nosso rival, fomos humilhados, perdemos aí jogo pro Palmeiras, perdemos. Cara, tudo bem, só no momento do Vasco, se for comparar aí por elenco, o Vasco perder pro Flamengo e Palmeiras hoje, no atual momento, em relação a elenco, era aceitável, tá? Era de fato provável que esses dois adversários, Flamengo e Palmeiras, fossem vencer o Vasco, mas não da maneira que foi, uma pancada de 6, e o Palmeiras dando mais de 50 chutes contra o Vasco. Que isso, cara? A gol. Pô, isso aí não foi normal de jeito maneiro, E o treinador que não conhece o elenco do Vasco, não conhece o futebol brasileiro, deu no que deu, ficou 4 partidas e saiu fora. Perdido, o time do Vasco perdido em campo, e por final ainda perde pro fraquíssimo Juventude, cara. O Juventude não jogou nada, cara, e venceu o Vasco por 2-0. Aí tá, chega o Rafael Paiva. Eu vou tocar nesse ponto do Rafael Paiva porque aí é que tá a diferença, cara, de um treinador que conhece o time do Vasco, cara. O Rafael Paiva vive o Vasco, ele vive dentro do Vasco, cara. Ele conhece os jogadores um a um. E o que aconteceu hoje, cara? Pra mim o Vasco perderia o jogo. Chegou o Rafael Paiva que conhece o Vasco, fez o time do Vasco jogar, fez o óbvio, botou o Adson, por exemplo, no lugar do Adson, cara. Ele não inventou, trouxe lá os garotos da base,
que ele conhece mais do que ninguém da base, né? O Estrela, né? Leandrinho, cara, os caras deram resultado, cara. Por quê? Um treinador que conhece o Vasco, um treinador que conhece o futebol brasileiro, né? Que conhece mais do que o futebol brasileiro, que conhece o Vasco, sabe as peças, onde encaixar as peças. Deu no que deu. A vitória do Vasco hoje é improvável, filho. Na situação que o Vasco vinha, ninguém, né, por mais otimista que fosse, né, diante do que nós estávamos apresentando, apostaria na vitória do Vasco. Eu, de manhã, fiz um vídeo falando que o Vasco ia tomar uma pancada, filho, né, que o time era um lixo. Aí chegou o treinador Rafael Paiva e botou cada um no seu lugar, né, cada jogador em seus lugares, né. Não teve tempo para treinar, foi na base da conversa com os jogadores e trouxe jogadores para encaixar ali, jogadores da base, né, jogadores de confiança, né, jogadores de talento, né, garotos talentosos, tá, que, né, e estruturou o time do Vasco. Não inventou, botou jogador em posição invertida, fez isso, fez aquilo, aquela papagaiada toda, não precisou disso, cara. Fez o feijão com arroz, né, e colocou, cara, cada um no seu lugar, né? E outra, mais do que colocar cada um em seu lugar, ele mostrou que tem potencial sim para ser efetivado como treinador do Vasco. Ah, mas você já quer que, cara, desde que o Vasco precisou dele, desde a primeira vez que o Vasco precisou dele, ele correspondeu. Classificou o Vasco na Copa do Brasil. Jogamos um jogo lá contra o Atlético Paranaense, que o Vasco muito provavelmente não perderia aquele jogo se não fosse, né, a lambança que o Hugo Moura fez sendo expulso no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense lá, tá? Né? Cara, fez bons jogos. Aí chega hoje, faz essa apresentação, encaixa, reorganiza o time do Vasco. Esse Rafael Paiva, ele tem potencial. Eu não tô aqui querendo dizer que efetiva logo ele, não. Calma. Pés no chão, tá? Pés no chão. Eu acho que o Vasco deve sim trazer um treinador do Brasil que conhece o Vasco e conhece o futebol brasileiro, gabaritado, um treinador, né, de peso. Se for para trazer aposta de outro time, deixa o Rafael Paiva, que está muito bem, obrigado. Reparem bem, se for para trazer jogador aposta, se for para trazer treinador aposta de outro clube, vai pegar jogador que está na base de outro clube, meu amigo. Vai repetir o erro da 777, então pode sair. Não serve para ser presidente do Vasco. Não serve para estar na direção do Vasco. Se for para trazer esse tipo de profissional da base de outro clube, que é um treinador aposta, que está chegando agora, deixa o Rafael Paiva, que está muito bem, obrigado. Sempre que o Vasco solicitou ele correspondeu. Não vamos fazer burrado, não vamos errar novamente, tá? Aí eu queria tocar num outro ponto, a diferença de gestão, cara. Olha a diferença, vocês podem analisar, vocês podem notar essa diferença. O Vasco sendo gerido pela 777, que é o quê? Que é lucrar com o Vasco da Gama. Não tem sentimento nenhum pelo Vasco da Gama. O interesse da 777 no Vasco é lucrar. E era lucrar, né? Sempre foi lucrar. Tanto é que eles fizeram contratações no desespero para poder comprar o Vasco, né? Para poder ser feito lá a passagem do Vasco associativo para eles, do futebol, e eles conseguiram lá. E a diferença agora de vascaínos gerindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaínos autênticos gerindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. A diferença na administração. Eu não estou falando da administração financeira não, tá? Porque a administração financeira nem com a 777 daria certo, cara. Porque olha o caos que os caras estão passando. Os caras são fraudulentos, os caras são, né, a gestão, é a empresa 171, filho. Tá devendo Deus e ao mundo na Europa. Tá devendo o mundo todo. Perdendo clubes, né? Tendo que se desfazer de suas
de seus bens, de suas propriedades, para poder pagar dívidas, né? Que eles fingiram ter, forjaram ter recursos e não tinham. Tá? Estão no fundo, estão com a corda no pescoço, no fundo do poço. Tá? Olha, e aí a diferença, dá para vocês fazerem a comparação de gestores que só estavam no Vasco por interesse financeiro e agora gestores que estão no Vasco porque amam o Vasco, vivenciaram o Vasco, nasceram ali, cara, moraram dentro de São Januário. Olha a diferença. Isso é para a torcida, para o sócio, as pessoas que têm voto, que votam lá dentro, pensarem, para não repetir o mesmo erro e cair no conto do vigário, cara. Não dá só porque o cara é gringo, só porque o cara é pintoso, é isso, é aquilo, vai chegar falando inglês, né? Good morning, etc e tal, e você vir igual um otário, um babaca, cair no conto deles, cara. Não dá mais, isso acabou, errou, não adianta chorar o leite derramado, passou, aconteceu. Que não se repita isso. Vem qualquer pessoa lá de fora prometendo mundos e mundos, cara, tava na cara que ia dar errado. Até pelo histórico, né, que nós criadores de conteúdo vascaíno de fato, que estudam e pesquisam, nós já sabíamos, tá? Porque nós estudamos, pesquisamos. O cara não chegou aqui e falou pra gente que ia mudar o Vasco e a gente acreditou, não. Porque a gente sabia que eles eram sujos lá fora. E nós alertamos, avisamos, e deu no que deu, né? Que a torcida do Vasco não repita o mesmo erro, que o sócio do Vasco que tem poder de voto não repita o mesmo erro, tá? Agora o Vasco tá sendo gerido por vascaínos autênticos, tá? Vamos apoiar, sim, tá? Eu não votei na Sempre Vasco, eu não sou adepto da Sempre Vasco, mas eu sou vascaíno e tem vascaínos autênticos lá que querem o bem do Vasco, tá? Embora na Sempre Vasco não tenha vascaíno pilantra lá também. Não vou aqui passar pano, mas o Pedrinho, eu confio na autenticidade do Pedrinho na administração, né? Confio no Felipe e sei que eles vão dar o melhor pro Vasco, porque eles são vascaínos, cara, autênticos. Nos representam, tá? E o que falar? Não tem mais cara, é isso. Nós queremos isso. O básico, cara. Não precisa ir lá atravessar o continente para buscar um cara só porque é estrangeiro, porque é gringo. Para com isso, cara. Para com isso. O Vasco tem profissionais competentes aqui. É claro, não foi o Pedrinho que contratou, né? Foi a gestão, para vocês verem. Foi a 777. Fizeram tudo errado. Mentiram que tinham dinheiro para investir, não tinham. Contrataram, né? Pegaram empréstimo, mentindo que tinha para pagar a dívida e não tinha. O Vasco deixou o Vasco todo arrebentado. E eu alertei isso bem lá atrás, nos primeiros vídeos, né? Eu alertei isso lá atrás. Que eles iam contratar, iam fazer as dívidas e quem ia sobrar para quem? Pro Vasco. Ia sobrar pro Vasco. Deu no que deu, olha aí, cara. Olha aí, eu não tô aqui falando, eu não tô feliz porque eu acertei, porque eu tô certo, não. Olha aí, quem tá segurando a rebordosa agora é quem? É o Vasco, cara. Por isso que a gente tem que pensar antes de fazer as coisas. A gente tem que pensar, tem que ser inteligente, cara. Vascaíno tem que, cara, você tá vestindo isso aqui, ó, não é à toa não, cara. Quem veste isso aqui tem que ter inteligência, cara. Tem que ter inteligência. E uma questão que eu vou falar agora, né, deixando esse lado já, cara, pra torcida do Vasco, cara, o Rafael Paiva disse na entrevista coletiva agora, que terminou agora há pouco, e eu concordei com ele, cara. A torcida do Vasco, ela é fundamental quando ela apoia, cara. O jogador sente isso dentro de campo. O jogador fica entusiasmado, cresce. Cara, agora quando a torcida faz o inverso, quando ela vaia, cara. Quando ela não é só vaiar porque o jogador fez um lance. Cara, é vaiar o jogo, pressionar,
né, o jogador, quem tem que se sentir em território hostil é o adversário até acabar o jogo, cara. Até acabar o jogo. Depois que acabar o jogo, torcedor, você pode vaiar, pode xingar o jogador, aí, cara, fica à vontade. E eu também ajudo, se o time fizer lambança. O que não dá é pra a gente chegar, tá no jogo, porque o jogador sente, cara, assim como ele sente e fica ensandecido quando tá apoiando, tá batendo palma, tá elogiando ele, tá cantando o nome dele, ele sente quando ele tá sendo vaiado, cara. Jogador tem que ter, cara, torcedor tem que ter inteligência nessa parte, nessa questão, cara. Só critica depois que o jogo acabar, cara. Isso prejudica o Vasco. Isso é um alerta pra torcida. Vaiar prejudica o Vasco, cara. Espera o jogo acabar, cara. Aí a gente faz o nosso protesto, eu ajudo, cara. Mas enquanto tá rolando a bola, incentiva o tempo todo, cara. Pro Vasco ser mais forte. O São Januário tem que ser um território hostil pro adversário, seja ele quem for. Do líder do campeonato ao lanterna. Não interessa. Território hostil para quem vier para dentro de São Januário. O ambiente bom, favorável, tem que ser nosso. Sempre, cara, independentemente do adversário. Bota isso na cabeça, torcedor. Vaiar depois do jogo. Criticar depois do jogo. A bola tá rolando, jogador cantando o nome dele, apoiando, isso aí, ele deu o carrinho, incentivo, o cara, tem que ser assim. Vamos ser uma torcida mais inteligente, cara. Isso prejudica o Vasco. Mentalidade. Pro Vasco ser mais forte, cara. Tá, fechamos aí. E a vitória de hoje significa que o Vasco tem que usar a base e usar esses jogadores aí, né, dá ali para fazer o feijão com arroz, correto? Negativo. O Vasco não tem que sentar em cima desse resultado, não. O time precisa de reforços urgentemente. Tem que chegar forte nessa janela de julho. Nessa janela de julho. E torcedor, é claro, comemore, tá? Extravase. Nós precisávamos de uma vitória como essa, né? Para ficarmos, né, ficarmos mais aliviados, né? Foi muita pressão, cara. Muito aborrecimento, tá? Lambanças atrás de lambanças. Vamos agora ver se a gente trilha o caminho certo, tá? O Rafael Paiva, ele tem que ser mantido aí para enfrentar o Bahia, tá? Até o clássico do Botafogo tem que ser, tá? Vamos ver como é que o treinador se comporta. O cara tem potencial. Vamos analisar o trabalho dele mais vezes. É uma ótima oportunidade ele pegar o Bahia, o Botafogo. Vamos dar confiança. Vamos apostar no treino, vamos acreditar. Se é para apostar, que seja da casa. Não vem fazer burrice e pegar a aposta de fora, não, pô. Se é para pegar treinador, pega um treinador cascudo, grande, daqui de dentro do país, que conheça. Vanderlei Luxemburgo, tem o Jorginho, Mano Menezes, né? Felipão joga treinadores cascudos aí, cara, no mercado. Se for para contratar treinador, eu acho, na minha opinião, tá? Na minha opinião, que o Vasco tem que contratar um treinador cascudo, tá? Brasileiro, que aguente o rojão, cara. Ainda tem um final desse primeiro turno e tem segundo turno inteiro ainda. Eu acho que o Vasco tem que contratar um treinador. Se for, o que eu já disse, se for para ficar com aposta, que seja o Rafael Paiva, cara. Deixa o treinador. Aí, viu lá, o negócio não tá bem, né? Que eu espero que ele dê certo. Se for para ele ficar, eu espero que ele dê certo, que ele tenha muito sucesso e que ele classifique o Vasco para Libertadores, cara. Mas para isso, gente, não adianta a gente se iludir e ficar aqui sentar em cima dessa vitória. Tem que trazer reforços. O time jogou bem hoje, estava em casa, tá? Foi um choque ali, de ordem ali e deu certo. Esse time não dá para encarar o campeonato todo. Não dá. O time tem suas limitações. Jogou bem hoje. O futebol brasileiro é equilibrado, cara, não vai ser bem assim o tempo todo. O time é limitado. Tem que trazer reforços. E não é trazer reforços igual os que estão aí, não, pelo amor de Deus. Reforços para
serem titular, fazerem a diferença, como tá para chegar aí Felipe Coutinho, o Souza, né? Até o próprio Alex Teixeira, porque, cara, vocês viram, o Alex Teixeira não deu certo no primeiro momento, pô, o cara chegou no meio de um montão de cabeça de bagre, cara. Pelo amor de Deus, né? Com Souza, Felipe Coutinho, Payet, Verrete, cara, esses jogadores, pô, o Alex Teixeira vai desenvolver o futebol dele, cara. Ele pode até não jogar bem de novo, né? Não ser o Alex Teixeira de antes, que a gente já conhece, né? De seleção brasileira. Mas ele vai jogar bem, porque ele tá no meio de craques, de jogadores que jogam bola. Essa é a diferença. Olha só hoje, cara. Veio jogadores bons de bola da base, né? O Rafael Paiva não inventou, botou cada um em seus lugares, o Adson na direita, pô, show de bola. Tá? E o time jogou, cara. Viu a diferença? Viu a diferença? É isso, cara. Tem que contratar. Não se iluda com a vitória de hoje. Não se iludam com a vitória de hoje. Tem muito campeonato, tem Copa do Brasil aí. Tem que contratar. Tá, torcedor? Por hoje nós ficamos aqui. Tá? Se você gostou do conteúdo, do desabafo aqui, né, coerente, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe se você puder para ajudar o canal aqui. Eu conto muito com o apoio de vocês. Tá? Saudações vascaínas, durmam bem, cara. Durmam e acordem bem, porque foi uma vitória, né, maiúscula, vencemos, tá? Ó, inteligência, não sente em cima da vitória, eu já falei, não sente em cima da vitória e vamos continuar cobrando reforços. Não vamos nos vender por uma vitória. Tá? Ó, inteligência. Até o próximo vídeo, torcedor. Saudações vascaínas.